Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química aqui do Poliedro e hoje eu vim resolver esse exercício com vocês, tá? Ele é um exercício da Unesp de 2016, ele conta um pouco a história sobre o Henri Hess, tá? Mas enfim, o contexto do exercício é que ele fala para você que quando reage um ácido com uma base, eu produzo uma certa energia. E ele te dá qual é esse ácido e qual é essa base que ele vai estar reagindo, tá? Ele fala que quando HCN reage com uma base, tipo NaOH, eu tenho a liberação de 2,9 quilocalorias por mol. Só cuidado, galera, que ele dá esse valor de 2,9 positivo. Só que ele deixa no texto explicitado que é a liberação. Então eu tenho que mudar isso aqui para negativo, tá? Porque é isotérmica, não esqueçam disso. Bom, como ele falou em relação a essa equação, eu terminei a reação, tá? A reação vai formar um sal e uma água. Só uma coisa aqui para vocês não ficarem confusos é que eu não coloquei o NaCN juntos, tá? Como a gente está acostumado. Eu deixei separado, por quê? Porque como forma um sal solúvel, como está em água, gente, a gente vai ter a dissociação desse sal, tá? Então eu vou deixar nas espécies dissociadas, beleza? Então, vamos voltar. Ele fala, então, que eu tenho essa formação eu tenho a liberação dessa energia e esse é o primeiro momento do exercício. No segundo momento, ele fala para você que quando há a reação de um ácido forte com uma base forte, eu também vou liberar uma quantidade de energia. E ele fala para você que essa quantidade de energia é menos 13,3 quilocalorias por mol, tá? Então, olha a diferença aqui. Então, deve ter uma explicação, porque aqui eu libero menos e aqui eu libero mais energia, né? A gente já vai entender qual é essa explicação. Bom, para eu saber que essa quantidade de energia está sendo liberada nesse valor, significa que eu preciso ter uma equação associada. Qual foi a equação que eu associei, gente? Eu associei a equação de H+, que é a equação de um ácido forte, tá? Porque um ácido forte tende a estar totalmente ionizado na forma de H+, e uma base forte que tende a estar totalmente dissociada na forma de OH-, tá? Então, eu escrevi dessa forma porque eu precisava indicar a formação dessa quantidade de calor a partir de uma equação, tá? Então, eu fiz essa equação base, tá bom? Aí, a questão pergunta, né? Antes da gente começar a entender, isso aqui é só o que é dado no exercício, tá? Eu só comecei a transferir os dados do exercício. A pergunta é: qual é o ΔH de ionização do ácido cianídrico em água? Beleza. Mais uma informação que ele dá pra você, que eu não comentei aqui, é que o ácido cianídrico é um ácido fraco. E o NaOH, que a gente sabe, é uma base forte. Então, isso explica essa formação menor, ou seja, essa liberação menor de calor. Por quê? Porque eu tenho um ácido que não vai estar liberando tanto H+. Porque se ele liberasse bastante H+, ele seria um ácido forte e estaria liberando perto dessa quantidade em quilocalorias. Mas não, ele está liberando essa. Então, isso comprova que na ionização deste cara, eu vou ter a produção de poucos H+, e poucos HCN-, beleza? Então, a gente quer saber qual que é o valor da entalpia dessa reação. Como a gente descobre isso? Ó, a gente já tem informação, então, que o HCN é um ácido fraco. E aí, eu vou escrever uma equação aqui para vocês. Não sei se essa equação vai ser clara na cabeça de vocês. Ó, essa equação, na verdade, eu posso escrever de outra maneira. O HCN é o HCN que vem da equação de cima. Esse OH, eu tô dizendo que é o HCN reagindo com uma base. Ai, Mari, fica muito confuso assim, eu prefiro olhar na equação de cima. Tudo bem, coloca OH- mais Na+. Tá bom? Se ficar estranho, faz assim, não tem problema. Só que esse Na+, vai ter que aparecer aqui no final também, tá? O que significa essa notação aqui de baixo, gente? A mesma notação aqui de cima. Mas como o HCN é um ácido fraco, eu não vou ter a formação de H+, e CN- em grande quantidade, certo? Por isso que eu deixei a molécula ligada dessa forma aqui. Já para o NaOH, que é uma base forte, eu vou ter os meus íons separados. Por isso que eu estou indicando o Na+ e o OH-, tá? Porque é uma base muito forte, então em água já vai estar separado. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando esse ácido, que é fraco, reagir com um OH-, algumas moléculas dele, tá? Porque ele é fraco, mas vai ter um pouquinho de H+, tá? Alguns H+, vão reagir com esse OH- formando água. E o que sobra é o CN-, beleza? E o Na+ aqui, porque acho que fica mais familiarizado para vocês achar as espécies. Que isso aqui nada mais é que essa equação, gente, tá bom? Tanto faz a equação, tá? É a mesma equação. Fechou? Próximo. Ó, a outra equação é a equação dada da base forte, tá?
e do ácido forte, caso a gente considerasse um ácido forte e uma base forte, que a gente tem o valor aqui. E aí, a partir dessas duas equações, que foi as duas equações que a gente só consegue tirar do exercício, com os valores de ΔH que a gente só consegue tirar do exercício, a gente consegue encontrar essa equação, que é a equação de ionização do HCN. Só uma coisa pra gente tomar cuidado, né, gente? Eu adicionei esse Na+ aqui só pra vocês entenderem como que isso aqui tá acontecendo, tá? Mas agora, pra gente encontrar a equação de ionização do HCN, a gente não vai poder considerar o Na, tá? O problema que a gente encontra aqui, que a gente precisa inverter uma equação, certo? Que é inverter esta equação aqui, para que esta água cancele com esta. Então, quando eu inverto essa equação, eu passo a ter, deixa eu apagar um pouquinho aqui, eu passo a ter água, H+, mais OH-. E isso me possibilita a realizar isto aqui, né? A água eu corto com a água, tudo bem? Essa equação para de existir, tá? O H+, opa, o H+ não corta com ninguém não, desculpa. O H+ fica aqui, tá? E o OH- corta com esse OH-, tá bom? Então, no final eu vou ter HCN, tudo bem? CN- e H+. Gente, o H+ não corta não, tá? Eu cortei ele sem querer, mas ele tá aí, beleza? E aí eu chego nessa equação de ionização. Lembrando que se eu inverto essa equação, eu preciso inverter esse ΔH. Então, esse ΔH vai ficar positivo. Para eu calcular o ΔH final, então, eu considero todas as transformações que eu realizei. Então, vai ficar 13,3 agora positivo, porque eu inverti a equação, mais o valor inicial da equação de ácido-base, tá? É isso, galera. E aí vai dar um valor de 10,4. Esse exercício é bem complicadinho, porque ele pede para que você envolva muitos conceitos, tá? E tenham sacadas muito importantes, por exemplo, aqui de eu omitir o Na+, tá? Que é para você entender que esse OH- representa uma base forte, né? E esse HCN junto representa um ácido fraco. Então é um pouquinho complicado, mas eu espero que pelo menos eu tenha ajudado a clarear um pouquinho a ideia de vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.